O tema de hoje é reclamação. Tema quente, né, gente? Por quê? Ninguém gosta de receber reclamação, né? É muito chato. Como é que a gente. Caramba, é uma crítica, né? Você não quer que ninguém reclame do seu trabalho, você não quer que ninguém queixe do que você ou da sua equipe oferece, né? Então, a gente não sabe muitas vezes lidar com a reclamação. E aí? Eu acho que não tem ninguém, né, que fale, opa, a reclamação é algo bom. Até existe, né, aquela crítica que vai te ajudar a melhorar, que vai te permitir observar algumas coisas que você sozinho não estava observando. Mas reclamação mesmo é algo que é desconfortável. E a gente tem que saber lidar com isso, porque é inevitável, né? Eventualmente, a tua equipe, você vai receber alguma reclamação e a gente tem que saber como lidar com isso da melhor forma, né, gente? Isso vale para você, o que a gente vai falar hoje, e também para que você instrua a tua equipe, tá? Primeira coisa, gente, diante de uma reclamação, a gente tem que ter muita clareza. Tem aquela coisa, né? O cliente tem sempre razão. Existe isso muito, né, no mercado de cliente e oferta, né? Empresa e comércio. Isso existe muito esse jargão, né? O cliente tem sempre razão. Independente do cliente ter ou não razão, o momento da reclamação é um momento que a gente, como ouvinte, né, como receptor daquela reclamação, a gente tem que abaixar a guarda. Então, não adianta você receber uma reclamação ou a sua equipe e a primeira coisa que você faça seja já confrontar o que foi dito, tentar se justificar. É pior, vocês vão entrar em um embate. Então, diante de uma reclamação, independente se aquilo, gente, faz sentido, se não faz sentido, se você até já sabe, né, o porquê que aquilo aconteceu, pare para ouvir. E ouvir atentamente o que o outro está falando. Então, tem vezes, gente, que a gente realmente não está num dia bom. Então, você, até como consumidor, tem um dia que você reclamaria de uma situação que, em condições normais, passaria batido. Tem essa interferência também, né? O dia que o outro está, ele fica mais sensível ou menos sensível, dependendo de outras questões, né? Que não só o seu serviço. Agora, independente disso, ele pode estar num dia mais sensível, num dia mais frágil, num dia que despertou mais aí algo que nem chamaria atenção numa outra situação, tudo bem. Você e a sua equipe têm que ouvir. Pare para ouvir detalhadamente e tentar entender o que o outro está falando. Porque é muito comum, gente, a gente começar a ouvir uma reclamação e na hora que a gente começou a ouvir aquilo, você já para de ouvir por completo, né? De ouvir atentamente, para já criar uma justificativa para responder aquela pessoa. O outro, quando reclama, ele pode não estar nem, gente, esperando uma justificativa, ele só quer ser ouvido, ele só quer colocar para fora aquela reclamação que para ele faz sentido. Então, não se preocupe em responder de imediato, em se justificar imediatamente por algo que foi, né, que foi queixado. Se você não tiver uma pronta resposta, nada lhe impede de falar com o seu cliente, olha, vou averiguar o que pode ter acontecido, vou te dar um retorno e vou, né, me certificar que isso não aconteça com nenhum outro paciente, que isso não volte a acontecer. Então, isso depois de ter ouvido, não precisa justificar nada. Não, porque fulano não sei o quê, porque o fulano está com não sei quem mal, ou então meu funcionário não está num dia bom, ou então, gente, pare para ouvir com toda a humildade do mundo, com toda a seriedade e com toda a atenção do mundo, quando alguém estiver lhe fazendo uma reclamação. A pior coisa é você reclamar. Eu sei porque, sim, eu já passei por... Vocês também, com certeza, você que está aí já passou por algum momento que você era o cliente que reclamava. A pior coisa é você não conseguir nem terminar de expor o que você tem para reclamar e a pessoa já está te contra-argumentando que não foi bem assim. Calma, sabe? Ouve o cliente, ouve o paciente e depois você tenta entender, dentro ali da rede de colaboradores que você tem, aonde foi o problema, quem que podia ter tido ali mais empatia. De repente nem é um baita problema, gente. De repente é só uma questão pontual. Então, não se afobe, não se angustie de dar uma justificativa e de trazer uma resposta rápida. O outro, quando está reclamando, muitas vezes,
ele só quer desabafar algo que não agradou. Ele não quer muita justificativa, ele não quer muita explicação que o interrompa, principalmente. Então, você tem que dar espaço para o cliente, colocar para fora o que ele realmente está achando, tá? Isso, então, é a primeira coisa, né, gente? Parar para ouvir muito atentamente diante de uma reclamação. A segunda coisa que é interessante também, isso vale a pena alinhar com a tua equipe, é que muitas vezes a reclamação ela não é algo pessoal. E a gente leva a reclamação muito para o lado pessoal. Então, quando alguém reclama, de repente, de alguma coisa no consultório da doutora Michele ou da doutora Patrícia, Michele vai ficar, putz, pô, achando que foi reclamado dela, ou que a questão é, poxa, é comigo o problema. Tentem desvincular reclamações e queixas de questões pessoais. A pessoa, como cliente, ela pode estar reclamando do seu serviço, de alguma questão organizacional da sua estrutura e não necessariamente de você como pessoa. Quando a gente consegue separar, né, aquela reclamação, isolar aquilo da nossa questão pessoal, a gente fica com mais tranquilidade para ouvir a reclamação, para processar e para até resolver, para ajustar ali o que pode ser modificado, o que pode ser feito para que outros pacientes, outros clientes não passem por aquilo. Quando a gente leva para o lado pessoal, a gente fica muito doído, fica muito abalado, muito chateado e não tem muita reação. Então, tente isolar. Avise isso aos seus funcionários. Isso é muito comum, gente. Quando um paciente reclamar, por exemplo, o paciente está na recepção e ele reclama do atraso. Caramba, a doutora Tássia está hoje atrasadíssima. Poxa, eu com filho pequeno vou ter que não sei o quê, buscar no colégio, levar para não sei onde. Pô, a sua secretária, nesse momento, ela tem que entender que está sendo reclamado algo estrutural, não é sobre ela, porque tem muito disso também, né? Os funcionários, eles acabam achando que as reclamações são muito direcionadas a eles. Ficam muito sensíveis, né? E chateados. E isso abala realmente o atendimento. Então, esclareça isso. Olha, uma reclamação pode estar sendo feita independente do paciente gostar ou não de vocês. Só houve algo específico que desagradou esse paciente. Uma outra coisa interessante, pessoal. No geral, as pessoas, elas engolem muitas reclamações que elas poderiam fazer, evitam, né, de expor, evitam de criar ali problema. Então, quando uma reclamação chega, né, até a gente, ou é porque o paciente realmente tem uma tolerância pequena, ele realmente se incomodou e reclama, e tá tudo certo, não estou julgando esse perfil de paciente, ou é porque é realmente algo grandioso, né? Algo que o paciente não aguentou e teve que realmente reclamar. Existem coisas menores no nosso consultório que passam batidas, que são coisas pequenas, que muitos pacientes falam assim, nem vale a pena reclamar sobre isso não, nem vale a pena sinalizar isso e deixa passar. Eu falo muito no Descomplique, quem é aluno sabe, a importância da gente fazer pesquisa de satisfação com os nossos pacientes. Quando você faz pesquisa de satisfação, você consegue muitas vezes antecipar reclamações. Então, você pode perguntar coisas diversas na sua pesquisa, coisas que façam sentido para o seu consultório. E eu sempre gosto de orientar que a gente pergunte direcionadamente sobre melhorias. Então, você pode perguntar sobre o atendimento telefônico, sobre a acessibilidade, sobre a facilidade de encontrar o consultório, sobre a limpeza do consultório, sobre tudo que você quiser. Eu recomendo que no final você pergunte algo bem direto do tipo. Exemplo. Bom, agora que você já avaliou de forma geral o consultório, eu agradeço, mas eu gostaria que você me fizesse uma sugestão de melhoria. O que para você poderia ter sido melhor? E aí, assim, você pode até na tua pergunta colocar, olha, pensa com cuidado, isso vai me ajudar muito a melhorar o que a gente oferece e tal. Quando você deixa em aberto uma pergunta assim, sugestão de melhorias, aquele paciente que quer ajudar mesmo a estrutura a melhorar, que gostou do seu atendimento, ele quer ajudar, né? Ele quer colaborar. E ele muitas vezes pode te sinalizar coisas que que a sua equipe não vê normalmente. Então, essas sugestões, né, te ajudam muitas vezes a antecipar problemas, porque você vai avaliar a sugestão que foi feita pela opinião de quem está usando o serviço, que é muito diferente da sua opinião, que oferece o serviço, para o teu funcionário, que também oferece o serviço, tá? Então, pesquisas de satisfação, elas nos ajudam muito a
antecipar problemas, evitar situações. Porque, por exemplo, as pessoas podem colocar lá no teu formulário de pesquisa, pô, a doutora é maravilhosa, mas caramba, é muito atrasada. Ou então, meu Deus, a doutora é maravilhosa, mas olha, não entendo nada da letra dela na prescrição. Se esse é o caso, cara, eu tinha uma amiga que até trabalhou com a gente um tempo. Ela tinha uma letra que ela julgava ser difícil de entender, e realmente era. Ela não fazia a prescrição, nada a próprio punho. Tudo dela era feito, digitado e impresso, porque ela contornava aquela situação da letra dela, que por mais que desenhada ficasse compreensível, na correria do dia a dia ficava uma coisa ilegível mesmo. Então, dependendo da sugestão que o paciente te dê, isso pode voltar para você como um problema antecipado. Você já fala, opa, que bom que fulano falou isso, porque, cara, isso no futuro podia me soar como um problema. Vai que um paciente entende uma coisa errada, compra uma coisa errada, tem uma orientação errada. Então, é melhor eu modificar isso. E aí, diante da reclamação, né, não da reclamação, mas da pesquisa de satisfação, você consegue já estruturar coisas diferentes aí no seu consultório ou na sua clínica. Bom, pessoal, não é definitivamente um assunto que a gente goste, né? Lidar com reclamação. A gente quer, né, agradar a todos os tipos de pacientes, mas eu já te aviso de antemão que isso não é possível, tá? Principalmente perfis diferentes de pacientes. Tem pacientes, e o tempo vai te trazer isso, tá? Que eles são reclamadores oficiais, tá? Não estou dizendo que você não mereça, de repente, algumas dessas reclamações, que eu não mereça, né? Mas tem pacientes que são, cara, lanterninha de problema. A sorte é que esse perfil de paciente problemático e que está ali problemático com ele mesmo e com a vida que ele tem e com tudo mais, esse paciente não é a maioria. É difícil você ter ali isso como o teu normal. No geral, não é assim. Graças a Deus, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de quem está reclamando, porque, vai reclamar se fizer sol, vai reclamar se fizer chuva, se ventar, se não ventar. É um perfil de pessoas. E tem pessoas que vão reclamar coisas super sensatas. Então, não queira, naquele momento inicial da reclamação, identificar se a pessoa é problemática, se ela tem razão ou não. Não, só ouça. Ouça com atenção, tome nota de alguma coisa se for importante, de algum detalhe. Olhe para a paciente, né, que está reclamando durante todo o processo, né, da reclamação. E no final você fala com ela, olha, eu vou identificar o que pode ter acontecido, vou te dar um feedback e me certificar que isso não aconteça mais, que nenhum dos nossos pacientes passe por essa experiência novamente. Aí você pode falar, olha, quero te agradecer por ter me sinalizado, me relatado esse problema. Então, logo eu faço contato com você para te dar ali uma satisfação, te dar um feedback. Pronto! Você não precisou se justificar, você não precisou arranjar, né, armar uma desculpa. Você simplesmente ouviu e respondeu que as coisas, né, vão ser ali levantadas, identificadas e que você vai dar um esclarecimento posterior. Pronto. Então, quem é novo por aqui, quiser conhecer os nossos serviços, os cursos que a gente oferece, é só acessar o link da nossa biografia do Instagram. Tem tudo por lá. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, nos encaminhem por direct, tá bom?